Então, tá. Vamos lá, dando continuidade ao Manual de Professores do Um Curso em Milagres, o capítulo 8. Como se pode evitar a percepção da ordem de dificuldades? Lê aí pra gente, Ana. Vamos bater, uma lê um, outra lê outro, vamos fazer assim? Cada um lê um parágrafo? Pode ser. Tá. Como se pode evitar a percepção da ordem de dificuldades? A crença em ordem de dificuldades é a base da percepção do mundo. Fundamenta-se em diferenças, o que passou não está nivelado, há alterações no que virá. As alturas são desiguais e os tamanhos diversos. Há graus variados de escuridão e luz, e milhares de contrastes nos quais cada coisa vista compete com todas as outras para ser reconhecida. Um objeto maior ofusca o menor, uma coisa mais brilhante ofusca outra com apelo menos intenso. E uma ideia mais ameaçadora ou considerada mais desejável pelos padrões do mundo transtorna completamente o equilíbrio mental. O que os olhos do corpo contemplam é apenas conflito. Não olhes para essas coisas à procura de paz e compreensão. Quer comentar alguma coisa? Não, a gente pode avançar um pouquinho e pegar a sequência do raciocínio, né? Tá. Que eu acho que o que está aqui, o que está pegando mesmo é essa frase, é o que os olhos do corpo contemplam é apenas conflito. E a primeira, né, a crença em ordem de dificuldades é a base da percepção do mundo, que a gente, na verdade, hierarquiza tudo, sequencia tudo, como é que fala? Classifica, categoriza, né? A mente funciona assim, né? Essa mente equivocada. Então, e aí ele fala no final, não olhes para essas coisas à procura de paz e compreensão, porque os olhos do corpo contemplam apenas conflito. No mundo não está, pelos nossos olhos, não tem descanso, né? A gente está o tempo inteiro ali na lição de hoje, de ontem, que tem o item 6, o que é o Cristo, diz assim, sobre a mente da gente, agora eu perdi. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, né? O que a gente vê é só essa ilusão de desespero pelos nossos olhos. Não tem nada para ver a não ser isso, né? Sim. E é uma coisa assim que a gente quando a gente não está assim, quando a gente ainda não sabe que é possível despertar, quando a gente está totalmente refém desse sistema, dá um desespero, porque a gente percebe uma exaustão, mas assim não vê a saída. Tem um momento da vida da gente que a gente não vê a saída. Você já está exaurido com essa mente barulhenta, questionadora, julgadora, porque essa mente ela esgota a gente muito, né? E aí, exatamente isso, você só vê conflito, você só vê divisão, separação, oposição, que é o mecanismo dela, né? Então, isso aí vai chegando à exaustão. E aí eu acho que é esse momento, quando chega a exaustão, aí você pede, né? Eu acho que é aí que você pede ajuda, nem que seja inconscientemente, você pede ajuda. E aí, de alguma forma, você acaba encontrando o guia, né, que vai te conduzir. E ali nesse item que fala sobre o que é Cristo, eu achei muito legal essa parte que eu sublinhei. O Cristo é o
pensamento que habita no interior da mente, maiúsculo, é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado, para sempre imutável. Ele habita na mente de Deus. Então, tem a ver com ser um pensamento, né? Então, para a gente fazer essa troca, a gente primeiro precisa entender que aquilo que a gente vê com os nossos olhos é só conflito. À medida que a gente pede esse pensamento, que é Cristo, essa troca é feita automaticamente. Mas não é a gente que faz a troca, né? É entregando. Essa é uma posição passiva de absoluto descanso, né? Sim. O que a gente consegue fazer sozinho é isso que está aqui, esse mundo, né? Isso a gente consegue fazer sem o Espírito Santo. Agora, para a gente escapar disso aqui, a gente não consegue sozinho, só com ajuda. Desistindo, né? Eu posso escapar do mundo que eu vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Mas a gente não desiste. Porque a gente se distanciou muito da fonte, né? Tem algum lugar do livro que ele fala assim, quase que rompeu o fio. A gente se distanciou tanto, a gente se esqueceu tanto da fonte que quase que a gente perde, né? Nossa, sabe que quando eu li isso chegou a me dar um nervoso. Falei, meu Deus, já pensou se a gente tivesse perdido essa possibilidade de retornar? Imagina ficar refém desse mundo eternamente. Que coisa terrível. Nem é bom pensar nisso. Ontem, olhando o Fantástico, eu praticamente não olho TV. Ontem eu liguei e fiquei assim, né, parada assistindo. Eles estavam falando em planetas, sobre vida nos planetas, que daqui a bilhões de anos, se o homem não destruir o planeta Terra, pela aproximação do Sol, no caso do calor do Sol, a gente vai começar a derreter aqui. E aí começou a falar mas tem planetas que estão mais próximos dele e outros mais distantes. E tem um planeta que se chama, acho que é Titã, é isso? Alguma coisa assim, que já existe estudos de que haja uma possibilidade de que a matéria dele seja feita de um gás que vá se transformar, que vá ser a água corrente do planeta. Falando assim, eu pensei, meu Deus do céu, será que a gente está buscando saída para ir para outro planeta, pelo amor de Deus? Não, e pior é com os maus hábitos daqui, né? Hã? Ir com os maus hábitos daqui. Não, Acabou aqui, aí vai para lá para poder. não, para ver que assim, ó, que aqui nessa roda de samsara tudo vai acabando e renascendo, acabando e renascendo. É um negócio, aquela linha do infinito, né? Ela não para, enquanto que a mente vai criando essa ilusão, né? É uma E a mente não loucura. deixa parar porque ela quer que a gente fique distante da fonte mesmo, né? Então ela fica Exato, nos distraindo. exato. Em algum livro do Gary, ele fala, a Arten Opursa fala que como é que eu vou falar? Essas viagens de estações, né, de possibilidade de viver fora do planeta Terra, isso realmente vai acontecer. Mas aí, assim, logicamente, vai ser para quem tem muito dinheiro, né, que pode comprar uma estadia lá por determinado período. Isso vai acontecer, está aí no histórico, né, da nossa invenção egóica. Sim. Vamos continuar? O 2? Tá. Ilusões sempre são ilusões de diferenças. Como poderia ser de outra forma? Por definição, uma ilusão
é uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada da maior importância seja real, mas se reconhece que ela não é verdadeira. A mente, então, busca fazer com que seja verdadeira em função da intensidade do desejo de tê-la para si. Ilusões são travestis da criação, tentativas de trazer verdade à mentira. Achando a verdade inaceitável, a mente se revolta contra a verdade e dá a si mesma uma ilusão de vitória. Achando a verdade inaceitável, a mente se revolta contra a verdade e dá a si mesma uma ilusão de vitória. Achando a saúde uma carga, retira-se para sonhos febris. E nesses sonhos a mente está separada, diferente de outras mentes com interesses próprios, e é capaz de gratificar as suas necessidades às custas dos outros. Aí são as projeções, né, de colocar. Menina, achando a saúde uma carga, será que isso acontece, né, na ilusão? Acontece, né? Achando a saúde Achando uma essa carga, carga. retira para sonhos febris. Que maluquice. Que coisa louca. Sim, já percebeu assim, ó, quando tu tá quieta, que tu tem um instante de paz, que daqui a pouco já polui a tua mente com algum pensamento de alguma coisa. Parece que é impossível a gente ficar parado nesse lugar onde tem esse conforto de vazio, assim. Tem uma música que tem me chamado a atenção, eu até não olhei a tradução, não prestei atenção também, entendo um pouquinho inglês, mas também não procurei a tradução, aquela música do Pink Floyd, Comfortable Numb. Comfortable Numb é aquela zona que eles tratam assim como aquela que a gente está anestesiado, que não é nem quando a gente está se sentindo bem, nem quando está se sentindo mal, mas fica ali em estado de prostração ou anestesia naquele instante que não está nem para o céu nem para a terra. Que tá, nem acordado, nem dormindo, né? E a gente parece que isso é sempre desconfortável, mesmo estar ali, né? Porque talvez é nesse lugar que a gente consiga fazer esses acessos à fonte, né? Onde a gente se aquieta, Mas né? provavelmente o medo também aumenta, porque o ego ele vai querer te tirar dali. Pois é. Então, aí você fica com ansiedade, que o que mais perturba a gente nesses momentos de quietude é uma ansiedade lá de fundo, né, que fica jogando pensamentos na sua mente para você poder sair dali, daquela situação, né? Sim. Então, Estou olhando aqui. Adiante. só para voltar aqui na linha 4, né, do 2, a mente então busca fazer com que seja verdadeira em função da intensidade do desejo de tê-la para si. Então, aquilo que você quer muito, a sua mente faz com que seja verdadeiro para você, porque você valoriza muito, né? Então, como é que fala? Você a percebe, né, como verdadeira, como real. E aí ele fala, ilusões, na 5, ilusões são travestis da criação, tentativas de trazer verdade a mentiras. Achando a verdade inaceitável, a mente se revolta contra a verdade e dá a si mesma uma ilusão de vitória. Aqui ela projeta, né? Aqui é justamente a projeção. Quando ela achando a verdade inaceitável. Quando, a partir da ideia, a minúscula ideia louca, né?
Quando ele se deu conta do que tinha feito, ele não aceitou aquilo, foi muito drástico, né? Então, a mente se revolta contra a verdade e aí joga para a tela, né? Se não é aquilo, Ana, que a gente está o tempo inteiro, parece, buscando parceria em estar certo. Já reparou assim, quando tem um grupo que tem uma pessoa que considera que a outra está errada, num grupo de trabalho, por exemplo, parece que a gente está sempre buscando aliado para mostrar que a gente está certo e alguém está errado. Sim. Parece que aqui, como diz assim, ó, por definição, uma ilusão é a tentativa de fazer com que uma coisa considerada da maior importância seja real. Parece que a gente está o tempo inteiro buscando parceiros para responsabilizar uma outra pessoa por um desconforto que a gente tem. Assim, é a tentativa de fortalecer a divisão, né? Uhum. Você não quer, assim, você ver o erro no outro é pouco, né? Você quer que alguém concorde com você, Alguém concorde para tornar mais real ainda. para E, aprofundar aquela divisão e aí essa ilusão de vitória, né? e para Ai, eu tô legitimar aquela certa, divisão, legitimar. Ai, meu validar a Deus, divisão que você está fazendo. validar. Ai, meu Deus, que coisa mais insana. Sim. Lê mais? Uhum. De onde vêm todas essas diferenças? Certamente parecem estar no mundo lá fora. No entanto, com toda certeza, é a mente que julga o que os olhos contemplam. É a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá significado. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora, e ela envia os olhos do corpo para achá-la. Os olhos do corpo nunca verão a não ser através de diferenças. Contudo, a percepção não se baseia nas mensagens que eles trazem. Só a mente avalia as suas mensagens, e assim sendo, só a mente é responsável pelo que é visto. Só ela decide se o que é visto é real ou ilusório, desejável ou indesejável, prazeroso ou doloroso. Olha isso, Ana. Os olhos do corpo nunca verão. Os olhos do corpo nunca verão a não ser A não através de ser através de diferença. diferenças. Ele é treinado, ele é feito para perceber. Tanto é que ele percebe a luz, né? O claro escuro. Então ele é feito para perceber a diferença. Contudo, a percepção não se A baseia nas própria imagens que constituição ele física traz. do olho, quando você estuda o olho, é isso mesmo, né? Ele tem os cones dos bastonetes, que tem diferentes graus de sensibilidade à cor e à luz. Então, o tempo todo ele lê diferenças. Ele só consegue ler diferenças. Você vê onde tá tudo escuro, não tem diferença. Então ele não enxerga, igual o espaço negro, né? Não se vê nada, porque não tem diferença, né? Enquanto tá tudo apagado. Ah, tu vê essa coisa do contraste, né, que o curso ensina, né? Que para tua percepção, a gente vai entender através do contraste. Os olhos do corpo só vêm através de diferença, ele só vai ver através do contraste. E a percepção, ela não se baseia nas mensagens dele, ela vai avaliar, a mente é que vai avaliar a mensagem, ela é que vai dar a Então ele vai percepção, interpretar vai interpretar. e vai dar Mas, significado. mas a gente precisa do contraste. Eu li isso O aqui olho em algum capta, lugar. ele é sensibilizado pelo contraste, Aham. mas quem faz a interpretação é a mente. Ele apenas sensibiliza, manda informação para a mente e ela interpreta. E ela Uhum. dá significado.
E aí o que ele fala na linha assim, é que esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. Ela que escolhe, né? Ela que escolhe o que ela quer ver do ponto de vista que ela quer ver. Por exemplo, se ela escolhe ver pelo Espírito Santo, ela vai ter uma interpretação. Se ela escolhe ver pelo ego, ela vai ter outra interpretação. Então, daí as preferências dela, né? Uhum. Ah, eu não tinha pensado desse jeito, assim. Só ela decide se o que é Então, ela visto é pode real achar dos homens. que o ego é real, se ela olhar através se ela olhar através dos olhos do corpo, né, com a mente egóica, ela vai achar que tudo isso aqui é real, porque ela quer acreditar que seja real, né? Então vai ser real para ela, até ela acordar até ela se dar conta que isso aqui não é suficiente, né? Isso aqui não traz felicidade. E aí ela vai buscar outra forma de ver, de interpretar, né? Não de ver, de interpretar, ver que eu falo que é essa visão a visão subjetiva, né? Não a visão do olho do corpo. Ó, que eu tava aqui enquanto falava, eu tava procurando aqui, ó, o mundo sem culpa, paz no céu, lá no 13, aqui fala assim, ó, não vais te lembrar de mudança e deslocamentos no céu. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. A verdade vem por vontade própria ao que pertence a ela. Quando tiveres aprendido que pertences à verdade, ela fluirá suavemente por ti, sem qualquer tipo de diferenças, pois não necessitarás de nenhum contraste para ajudar-te a reconhecer que isso, e só isso, é o que queres. Não tenhas medo de que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai lhe deu para fazer. A vontade de Deus não pode falhar em nada. Você está lendo onde isso? No curso, não, Do no curso, 13? no capítulo 13, O Mundo Sem Culpa, o 11, A Paz do Céu. Capítulo É 13. É qual item? item 11, Ah, 6. 6. Tu vê, botei contraste aqui, foi isso aqui que eu li esses dias. Só aqui tem necessidade de contraste. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessário, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. O que eu estou compreendendo aqui na parte da linha 6, que ele fala, o que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. Aí ele fala, a sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora e ela envia os olhos do corpo para achá-lo. Então a sua mente já projeta o que está fora e usa os olhos do corpo para poder achar as diferenças, ficar fazendo leitura de diferenças, né? É a mente Porque que tudo julga. começa na mente. O olho está apenas a serviço. Tudo começa, Isso. né? Tudo se processa na mente. O olho apenas serve à mente. É a mente que julga o que os olhos contemplam. A É. mente que interpreta. E ela que direciona o olho para olhar para o que ela quer. Que essa frase está falando isso aqui na 7. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora. E ela envia os olhos do corpo para achá-la. Entendeu? Então, por isso que fala aqui na 6. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. Então, Vamos ver ela adiante. direciona o olho para olhar o que ela quer. É,
É que parece que assim, que tudo que ela vai ver não existe, não tem significado nenhum, né? Esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. Então, tudo que a gente vai olhar, a gente vai classificar. Agora, o contraste, eu acho que lá do capítulo 13 está falando entre o que está fora e o que está dentro, né? Sim. E a nossa tendência é achar que não, que é o que o nosso olho vê, ele joga para a mente e a mente interpreta, mas só que teve um movimento anterior da mente, né, que jogou a. Como é que fala? Aqui na linha 7, a sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora e ela envia os olhos do corpo. Então, na verdade, os olhos do corpo eles estão fazendo já um segundo movimento, que o primeiro movimento é o da mente. Ela determina o que ela quer ver. Uhum. E aí o olho vai lá e fica fazendo E a varredura para acho, poder trazer informação e jogar para ela interpretar e dar significado. Mas já tinha uma intenção anterior, já tinha um propósito anterior. é o tal do quem procura acha, né? Sim. Sim, já tem o propósito. Aí na linha 10, só a mente. Na linha 9, né? Contudo, a percepção não se baseia nas mensagens que eles trazem. Os olhos Ela trazem. já mandou a mensagem antes, né? Só a Só mente vai avalia suas confirmar. mensagens, assim sendo só a mente responsável pelo que é visto. Então, a percepção, na verdade, ela é um resultado do movimento da mente. Né? Que a mente interpreta a informação que vem através dos olhos, e aí ocorre a percepção. Sim, com os olhos vão validar o que ela quer ver. Por isso que fala quando tu quer, quando tu decide ver a face de Cristo, tu só vai ver a face de Cristo, É. né? Isso, que é o que está aqui na 11. Só ela decide se o que é visto é real ou ilusório, desejável ou indesejável, prazeroso ou doloroso. Então, é a partir dessa decisão dela que você percebe. A percepção ela vem depois, tá vendo? Então, se ela quer que uma coisa seja desejável, você vai perceber como desejável. Se quer que seja indesejável, você vai perceber como indesejável. É isso Tem um aí propósito anterior isso que vem vai com verificando. treino, né? Eu sei que assim, eu virei um tempo uma compulsiva pelos ensinamentos do David Hofmeister, porque ele realmente foi atrás disso, né? E ele fala que isso é treino. Tu Treino. treina a tua mente para ver a verdade, né? Tu vai treinando para aceitar, para ela aceitar a verdade. Porque ela é treinada para ver o ilusório, né? Sim, Como real. Agora a gente vai ter que fazer esse desfazer através de treinamento, né? Treinamento duro. Treinamento duro. duro e doce, né? Duro, assim, no sentido de cobrar muita dedicação, Dedicação, um muita propósito entrega, firme, né? né? É uma Entrega, entrega. entrega, entrega, entrega. Sim. Vamos ver o que o 4 vai nos dizer. É nas atividades de seleção e categorização da mente que entram os erros de percepção. E é aqui que a correção tem que ser feita. A mente classifica o que lhe trazem os olhos do corpo de acordo com os seus valores pré-concebidos, julgando onde cabe melhor cada dado dos sentidos. Meu pai. Que base poderia ser mais falha do que essa? Tem reconhecimento próprio? Ela mesma pediu que lhe fosse dado o que cabe nessas categorias. E tendo feito isso, conclui que as categorias têm que ser verdadeiras. Nisso se baseia o julgamento de todas as diferenças, pois é disso que todos os julgamentos do mundo dependem. Pode-se depender, para o que quer que seja, desse raciocínio confuso e sem sentido?
Meu Deus do céu. Ela cria, na verdade, padrões, né? E a partir desses padrões é que ela analisa tudo e dá valor ou desvaloriza. Ela já começa equivocada, né? Ela joga para fora um equívoco e ela confirma lá fora o equívoco, traz de volta, classifica. Bota na caixinha que ela quer. Meu Deus do céu. Aí ele fala, pergunta na linha 4, que base poderia ser mais falha do que essa? Porque, assim, o programa é um programa fechado, na verdade, né? Ele já Sim. tem as categorias. Então, ela vai, cada informação que chega pelos olhos do corpo, pelos órgãos dos sentidos, né? Ela vai julgando e encaixando e vendo onde que cabe melhor, onde cabe melhor aquela informação, né, que veio pelos órgãos dos sentidos. Como se fosse novidade ainda, né, Ana? Como se fosse novidade que a gente vai concluindo no decorrer do pensar. A gente já fez essa escolha e é tudo é ladeira abaixo, é uma insanidade total. Já escolheu por esse pensamento, essa classificação, isso tudo é insanidade da insanidade. Sim. E aí, na linha assim, sem reconhecimento próprio, ela mesma pediu que lhe fosse dado o que cabe nessas Ela categorias. mesma pediu. Então, é só o que cabe ali é que vale para ela. Eu acho por isso que ele fala que base poderia ser mais falha do que essa. Porque se você fizer algo se você pensar algo que não cabe nessas categorias, você embaralha um pouco essa, como é que fala, né? Esse edifício dela. Uhum. É. Eu só vejo assim a única saída mesmo, assim, eu só vejo em desistir disso tudo, né? Porque não adianta a gente querer desconstruir a partir dela, né? A gente tem que desconstruir a partir de outro lugar. Quando a gente está nessa cadeia de sucessões de atos e a gente achar que fazer de um jeito ou fazer de outro a gente vai resolver, a gente só dá mais significado para essa delusão que a gente cria, né? Uhum. E a gente, para desconstruir isso, tem que sair daí, sair desse lugar. Poder entender que esse é um raciocínio confuso e sem sentido. É como fechar Por um isso que ele, livro, né? Fechar um livro na página 14. Não querer nem terminar de ler ele. sim. E a gente tem uma coisa assim, né, de estar tá explicando para a gente mesmo da onde surgiu tal pensamento e começar a entender por que a gente pensa assim, por que pensa assado. Na verdade, os porquê não é com a gente. A gente leva a insanidade, né? Leva como pensa. Eu penso assim, eu acabei concluindo isso e trazendo e levando para o espírito, levando para essa mente superior da gente, levando todas essas conclusões que a gente já tirou, mas não tentar concluir mais nada, não tentar fazer essa desmistificação do que aconteceu. Ah, né, teve um problema de família, mas foi por causa disso, foi por causa da infância, foi por causa de não sei o que. Não é soltar tudo Sim. isso, olhar que sim, que isso aí faz parte desse sistema delusório. A gente Sim. cria essa delusão, a gente cria tudo isso para permanecer nesse sistema. Para Sim. sair desse sistema, tem que entender que ele é insano, que as conclusões vão ser igualmente desastrosas, né? Vão ser confusas, vai trazer uma sensação de vitória por ter entendido alguma coisa, mas essa vitória não passa de um castelo de areia. E é por isso que é dado tanta ênfase no não julgamento, né? Que é o que ele fala aqui na linha 7. Nisso se baseia o julgamento de todas as diferenças, pois é disso que todos os julgamentos do mundo dependem. Então, ele depende desse programa de categorização, de seleção e categorização, para que o sistema se realimente. Então, se você para de julgar,
você quebra, né? Você quebra a corrente. Então, você avaria o sistema. Né? Porque o julgamento ele é a condição para esse sistema funcionar. Que é pelo julgamento que você vai obedecendo essa categorização que já é feita, que já está dada. Então, se você não julga, você cria um bug, né, no sistema. E se a gente olhar assim, todo o sistema foi construído para isso. Eu sou da área do direito, né? Já começa pela Constituição, que é a lei maior. Existem os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tem um sistema que se chama checks and balances, a teoria fala, que é o sistema de freios e contrapesos. Um um freia o outro, o excesso do outro, sempre um julgando o outro. Então, o próprio sistema de cúpula já começa assim. A gente vai olhar pessoas que trabalham com economia, estão sempre analisando e julgando o que está errado no país, né? Sim. O médico julga que o paciente faz errado, o psicólogo está aí para não para julgar, mas para Enquadrar o paciente, né? enquadrar em Do alguma sistema coisa. egóico, porque o psicólogo ele faz isso, né? Ele vai buscar lá na infância, não sei o que, vai ajudar com que o paciente encontre e julgue aquilo que ele. Encaixe melhor no sistema egóico, né? Exato. O que ele Sistema natural. imaginou que fez errado para ele corrigir ou para ele desistir, enfim, mas sempre baseado em alguma ação passada. Sim. Sempre baseada no passado. E fortalecendo a identidade pessoal, a identidade individual, né? Que é o. E o que está acontecendo no país a respeito agora do nosso presidente, que esse Grenal, né, que a gente tem aqui, o Inter e o Grêmio, sempre um contra o outro, um julgamento, sempre um time está ruim ou está bom, pessoas apoiando ele e pessoas odiando, e o país está dividido assim, o Menina, mundo está dividido assim. de vez em quando eu fico pensando nisso. A gente, na verdade, está assim, chegando ao estertor do divisionismo. Assim, a impossibilidade, estamos chegando à impossibilidade de unidade, né? Você está explodindo isso, né? Porque a divisão ela está tão abrangente, ela está tão capilarizada em tudo, que eu não sei do que vai dar. Eu estou achando que esse negócio vai explodir e vai ter quer dizer, fantasia minha, né? E de que vai ter assim uma abertura para a luz, Uma entendeu? abertura. Pois é, esse vírus aí, num primeiro momento, parecia que ia acontecer. E parece que as pessoas, a gente consegue mais ainda criar resistência com a situação péssima e continuar essa dança das cadeiras da culpa, né? Sim. Alguém ser responsável pelo meu desconforto. A comunidade científica diz uma coisa, o presidente receita remédio, o pessoal fica enlouquecido, outros adoram, e aí é sempre um tá certo, o outro tá errado, o tempo inteiro. É extremamente egóico esse momento que a gente está vivendo. Se a gente quisesse uma ilustração, né, do sistema egóico, era só recorrer, é só olhar para isso, para essa tela grande que está aí, né? Pois é, né? E se a gente. Todas as características do ego você consegue perceber ali, porque é conflito de cima e embaixo, né? É só conflito, é só divisão. E se a gente pensar isso aí, tá refletindo exatamente o que está na nossa mente, né? Da gente atirar isso aí, projetar para fora, e os nossos olhos só estão confirmando, né? Por isso que são os testemunhos do estado mental que a gente está. O que a gente vê são os testemunhos da nossa mente. Então, isso, na verdade, é o testemunho da separação que a gente acredita que tem, realmente. E para ver Mas, como tá, assim, esse outdoor, assim, né, como se tivesse luz piscante, assim, mostrando, olha, a coisa tá feia, tua mente tá. sim.
A tua Vamos mente ler os está dois, precisando de vamos ler os correção. dois parágrafos que faltam, porque a hora já está dando, Tá, vamos lá. para a gente completar esse tópico Tá, é o 5, né? 5, é. Agora é tu. Eu não, não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. Será mais duro dissipar a crença dos insanos em uma alucinação maior em oposição a uma menor? Concordará ele mais rapidamente com a irrealidade de uma voz mais alta do que com a de outra mais suave? Descartará ele com maior facilidade um comando para matar sussurrado do que outro dado aos gritos? E será que o número de garfos que ele vê os demônios carregando afeta a credibilidade deles na sua percepção? A sua mente categorizou tudo isso como real, portanto, tudo é real para ele. Quando ele se der conta de que são ilusões, elas desaparecerão. E assim é com a cura. As propriedades das ilusões que as fazem parecer diferentes são, na realidade, irrelevantes, pois suas propriedades são tão ilusórias quanto elas próprias. Que loucura. Eu vou ler a outra. Posso ir? Sim. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. Haverá pessoas que parecerão mais doentes do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas, como antes. Mas a mente curada vai colocá-las todas em uma única categoria. Elas são irreais. Ai, olha isso, que é tudo que a Aí gente quer. você derruba o edifício todo, né? Essa é a dádiva do seu professor, a compreensão de que apenas duas categorias têm significado na seleção das mensagens que a mente recebe do que parece ser o mundo do lado de fora. E dessas duas, somente uma é real. Sim. Assim como a realidade é totalmente real, independentemente do tamanho, forma, tempo e lugar, pois não podem existir diferenças dentro delas, também assim as ilusões são sem distinções. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Uau, uau, uau. Já são 9h10. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que, assim como não há ordem de dificuldade de milagres, não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. Onde é que está isso? No 5, no começo. E no início do 6, os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. É uma questão de decisão, né? Decisão. Aqui está dando um insight de como é que é a iluminação, né? Sim. É a escolha que você faz, que a decisão você entrega para o Espírito Santo, mas a escolha é você que faz, né? Sim. De entregar para ele. Essa é a grande escolha, né? Ai, então tá, vamos entregar. Bom, que bom, Márcia, que você se dispôs, porque é tão importante, né, a gente estudar. Nossa, como é importante. Eu confesso que eu quis fugir também. Eu já estava aqui pensando, vou comer um negocinho ali, vou tomar Não uma para tacinha distrair. de vinho. Estava tão cansada, trabalhei tanto. A distração vem, as opções de distração vêm fáceis, É. mas foi muito bom, obrigada. Ai, foi também. Obrigada que tu veio. Então tá, Bom, amada, boa vamos semana falando no então, grupo. tá? Um abraço. Beijo, tchau. Tchau.